Para que servem as informações econômicas, os dados sobre nível de atividade e preços? Para avaliar o desempenho de uma economia, para avaliar o desempenho de uma empresa, se eu estou tratando dos dados contábeis registrados nos balanços, nos balancetes, nos demonstrativos diversos. Para poder avaliar o desempenho dessas unidades econômicas, empresas, países, em comparação a eles próprios ao longo do tempo, ou em comparações com outras empresas ou outras economias. As comparações internacionais são feitas a partir de certas mediações, que é a conversão daquelas medidas feitas em unidade doméstica monetária de cada país em alguma unidade internacional padronizada, amplamente utilizada e que faça um sentido econômico para as pessoas. E nada mais natural nas economias contemporâneas do que o uso do dólar, que é a moeda predominante nos contratos comerciais e financeiros, nas reservas internacionais. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses temas, eu ao término desse curso vou passar referências adicionais e aulas já gravadas que nós temos aqui na nossa faculdade e que detalham essa questão da posição do dólar internacionalmente. Pois bem, do ponto de vista do que nós vimos até aqui, nós tratamos da questão de conceitos básicos da contabilidade social e de formas de mensuração e de comparação das variáveis ao longo do tempo e entre países para que se possa ter uma perspectiva sobre o desempenho das respectivas economias, da eficiência das políticas adotadas, dos riscos associados a cada conjuntura específica. Como nós tínhamos trabalhado anteriormente, a renda ou produto, são tautologias contábeis, identidades contábeis também, o gasto agregado, são formas de mensuração, são variáveis que, ao fim e ao cabo, estão computadas em moeda nacional a preços correntes. Isso significa que no ano de 2019 o PIB é calculado com os preços de 2019. São os bens e serviços finais produzidos naquele ano, ou o valor adicionado em cada etapa da produção, toma-se o valor bruto da produção e desconta-se o consumo intermediário. Mas é a produção de 2019 aos preços de 2019. A mesma coisa se faz em 2020. É a produção de 2020 aos preços de 2020. Se eu comparo uma coisa com a outra, eu vou ver o crescimento da renda nominal. Então, de um ano para o outro, eu posso ter tido um crescimento de 10% da renda nominal, por exemplo. Agora, se eu quiser descobrir qual é o crescimento real, se eu estou produzindo mais ou menos, eu coloco numa mesma base de preços. Eu vou medir o PIB de 2019 com os preços de 2020, ou de 2020 com os preços de 2019. Eu vou deflacionar ou inflacionar essas séries temporais. E isto me permite observar o crescimento real, que será o crescimento total descontado a variação de preços. No plano internacional, temos que converter em medidas padronizadas. Na metodologia do cálculo das variáveis, em geral, são metodologias padronizadas para as contas externas, para as contas nacionais, para os preços. Isso dá este grau de comparabilidade. Quando eu falo índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos e no Brasil, eu estou falando de uma mesma variável. O que vai diferenciar é o peso dos itens que estão nos Estados Unidos aqui, porque reflete padrões de consumo que são diferenciados. Quando nós falamos em preço ao atacado, sabemos que se trata de preços não ao consumidor final, mas os preços para trás nas cadeias produtivas. Quando falamos de preços de exportação ou de importação, também estamos tratando de variáveis conhecidas internacionalmente. Quando eu vou comparar grandezas como PIB, comércio, rendas e outras, eu tenho que converter da minha moeda para uma moeda amplamente utilizada, normalmente o dólar estadunidense. Isso pode ser feito a preços correntes. O que significa? Eu vejo o valor em reais ou em pesos mexicanos, pesos argentinos, e vou transformar em dólares, convertendo por uma taxa média de câmbio daquele período, daquele ano, por exemplo. Mas eu também posso olhar preços constantes, porque se eu quero comparar ao longo do tempo, o preço em dólares dos bens se altera, também há inflação em dólares. Então, trabalhar com valores constantes em mensurações comparativas internacionais é algo mais interessante para eliminar um efeito de distúrbio nas comparações, que é a inflação em dólares. Mas há um outro efeito de distúrbio,
que é a diferença de preços, mesmo quando nós vamos converter em dólares. Isso tem a ver com os níveis distintos de desenvolvimento dos países, de produtividade. Já há muito tempo, alguns economistas, o Bela Balassa, Paul Samuelson, se deram conta que, medindo em dólares o valor dos bens e dos serviços em países de menor renda, esses preços são mais baratos do que nos países de maior renda. Isso tem a ver com diferenciais de produtividade, particularmente nos setores que os economistas chamam de comercializáveis, a indústria, por exemplo, em que o comércio internacional pode ajudar a produzir alguma equalização de preços, e aqueles bens não comercializáveis, particularmente o setor de serviços. As diferenças de produtividade do trabalho, ao comparar uma economia com as demais economias internacionalmente. Então, uma forma de corrigir isso é pegar preços médios internacionais em dólares. É mais ou menos, para vocês terem uma comparação, vamos supor que o produto de uma economia é composta por dois bens, um bem e um serviço, automóveis e cortes de cabelo. E vamos imaginar que, medido em moeda nacional, e convertendo o PIB em dólares, o PIB a valores correntes do Brasil, se eu somar a produção de automóveis e a produção de cortes de cabelo naquele ano, deu um determinado valor, R$100. Eu vou converter a uma cotação de R$5 por dólar e eu vou ter $20 o meu PIB. Agora vamos imaginar o seguinte: o preço do automóvel em dólares no Brasil, que ele é semelhante ao preço americano, mas o corte de cabelo aqui é menor, é mais barato em dólares. Um corte típico nos Estados Unidos seria $20 e aqui no Brasil, convertido para reais, $5. Então, se eu for recalcular o PIB do Brasil, considerando o valor médio internacional ou o valor do preço americano, do corte de cabelo, ao invés de computar o corte de cabelo em reais e converter em dólares pela cotação de mercado, eu vou ver quantos cortes de cabelo houve no Brasil e botar o preço dos Estados Unidos, $20. Ao fim e ao cabo, essa comparação provavelmente faria com que o PIB em dólares do Brasil, em paridade de poder de compra, fosse maior do que os $20, fosse $30 ou $40, para pegar um exemplo hipotético, que é o que normalmente acontece quando são feitas as conversões. Países que têm valores das suas variáveis que compõem o PIB, do PIB como um todo, e as demais variáveis, em dólares correntes ou mesmo constantes, num certo patamar, quando isso é medido em paridade de poder de compra, esse patamar cresce. Como é que nós chegamos nessa medida de paridade de poder de compra? Então, as instituições, o Banco Mundial, o FMI têm suas próprias estimativas. Nós temos algumas pesquisas de longo prazo sobre preços e conversão de grandezas, como a Penrose Table, que é um projeto longo, que já tem uma base de dados em valores constantes em paridade de poder de compra de uma série de indicadores de 1950 até 2018, 2019. Há também a base do Angus Maddison, que atualmente é a Total Economy Database, que tem nós vamos vê-la em alguns momentos aqui, em alguns indicadores, que faz esse tipo de conversão. A CIA, vocês devem conhecer, tem lá a CIA World Factbook, que está online, que são informações históricas, políticas, econômicas, sociais. Então, se vocês procurarem no Google CIA World Factbook, vão entrar nesse site e vão descobrir ali informações por países, o que os países produzem, etc. E tem as grandezas em valores correntes e em valores constantes, particularmente do nível de atividades. Mas vamos dar uma olhada nesses exemplos e aprofundar a partir daqui. Comecemos com as diferenças entre os valores correntes e constantes. Aqui nós temos, medido em bilhões de dólares, em bilhões de reais, duas séries históricas, uma série azulzinha a preços correntes, ou seja, o PIB de 95 com os preços de 95. O PIB de 96 aos preços de 96 e assim sucessivamente. A linha vermelha acima já é uma série a valores constantes. Ela foi inflacionada. Qual é a lógica disso? Tem uma técnica de estatística econômica para fazer isso, construir um inflator, que eu pego os preços médios do ano base e vou dividindo os demais e vou ter um inflator que eu vou multiplicar aquele dado lá
original. Ou quem tiver curiosidade sobre isso depois pode me mandar um e-mail que eu mando o arquivo em Excel, vocês vão ver. É muito simples a técnica em si para ser feita. Pois a diferença entre uma série e outra é a inflação acumulada que nós tivemos ao longo do tempo, né? Então vejam que o PIB de 95, medido a valores de 95, era 706 bilhões. Agora, se eu for medir aos preços de 2019, isso dava 4,3 trilhões de reais, né? Então, uma grandeza, uma diferença de 1 para 6, grosso modo, né? Que reflete os cerca de 500% de inflação acumulada em reais nesses 25 anos, praticamente, dessa série histórica dos dados que vocês têm aí à disposição. Portanto, vamos dar uma olhadinha aqui, na medida em que há a convergência das séries, quando eu chego lá em 2019, eu tenho, né, as duas grandezas numa mesma base de preços. Eu poderia fazer isso, eu poderia brincar, jogar os preços de 95 ou os preços de quaisquer outros anos, eu criaria um inflator ou um deflator específico. O importante a reter é, para efeitos de comparação, o crescimento do PIB é sempre real, né? Quando eu falo que o PIB cresceu X% no ano, é em termos reais. É essa a informação que é relevante. Bom, aqui, para que vocês observem, é o mesmo gráfico anterior e vocês veem abaixo ali qual é a variação acumulada ao longo do tempo dos preços. Para que vocês leiam esse gráfico, basta olhar o seguinte: a inflação acumulada de 2019 a preço de 2019 é zero. Né? A inflação acumulada entre 2018 e 2019 foi 4%, em 2017 8%, 11%, 21%, 30%, 40%, 50%. Chegamos a 95%, a inflação acumulada entre 95 e 2019 foi 506%, por isso que se multiplica de um fator de 6 aí, o PIB de 95 medido a preços de 2019. Então, a inflação alta no Brasil, por mais que hoje seja uma inflação muito menor do que a inflação histórica, ela segue sendo uma inflação alta. Mais adiante, lá quando nós tratarmos do Brasil, nós vamos voltar a olhar para o fenômeno inflacionário brasileiro. Aqui nós estamos com conceitos e trazendo aí alguns dados também da conjuntura econômica. Essa tabela é um outro exercício, são as flutuações, né, do crescimento nominal, né, que eu estou considerando a variação da renda como um todo, independentemente se eu produzir mais ou os preços subiram, e depois o crescimento real. A diferença entre uma coisa e outra são os preços, ou dito de outra forma, o crescimento real é o nominal descontada a variação de preços aí pelo deflator implícito do PIB em cada período. Notem que períodos em que o crescimento nominal é menor do que a variação de preço, porque na prática a produção caiu. 2015 e 2016 em termos reais houve uma queda na produção, assim como em 2009 e provavelmente, seguramente será em 2020. Uma outra forma de olhar para isso, por exemplo, vamos olhar o poder de compra do salário mínimo. O salário mínimo foi criado lá na década de 40, em 1940, e quando ele foi criado, se nós formos olhar aos preços de 2020, de julho de 2020, o seu poder de compra é equivalente a R$ 885. A inflação foi corroendo esse poder de compra e chegamos a um piso de R$ 342 no começo dos anos 50. Houve uma recomposição, né, um aumento por 5 vezes, né, chegando a cerca de R$ 1.500, que é o auge do poder de compra do salário mínimo no começo dos anos 60, uma queda prolongada até o começo dos anos 90, em que ficou abaixo de R$ 300, a valores sempre de hoje, né, de julho de 2020, e atualmente R$ 1.024. O perfil de consumo muda, mas aí vocês têm uma visão em que é possível olhar ao longo do tempo o que esse preço, né, essa referência de salário mínimo, o poder aquisitivo dele. Vejam que dos anos 90 para cá, com a estabilização monetária e com outras dinâmicas, houve um processo de início de recuperação. Há agora uma estagnação dessa recuperação. Durante uma boa parte dos anos 2000, há uma política pública para isso, de correção anual do salário mínimo com a inflação passada, mais um ganho real. É isso que vai permitir, né, a recomposição destes ganhos. E vamos ver
que vai acontecer para o futuro? Nós já tivemos ciclos de elevação e de queda, né, do salário mínimo em termos do seu poder de compra real. A ideia agora de olhar o PIB per capita, né, se o PIB é uma proxy do crescimento, talvez uma melhor proxy de bem-estar no sentido material, né, porque o bem-estar tem múltiplas dimensões, né, não podemos resumi-lo simplesmente ao fato de haver mais bens e serviços e do crescimento da oferta de bens e serviços, mas também sem esse crescimento, particularmente em países com níveis menores de renda per capita, com menor desenvolvimento geral da sociedade, o crescimento é algo também importante. Não é a coisa mais importante, mas sem ele os demais problemas não se resolvem. E aqui as comparações ao longo do tempo e entre países, talvez a melhor medida seja o crescimento do PIB per capita. Que é pegar o crescimento do PIB e descontar o crescimento da população. Nós não temos censos anuais, os censos na maior parte dos países, né, são feitos por períodos longos de tempo. O que são feitos são estimativas de crescimento populacional. Atualmente, né, o crescimento populacional estimado no Brasil é um pouco abaixo de 1%. Então nós temos dois exemplos para vocês olharem, 2016 e 2019, em que nós temos aí o crescimento do PIB descontado do crescimento da população. Eu trouxe o de 2016 porque é um ano que nós tivemos uma queda do PIB real, né, que implica, né, dado o crescimento ainda populacional perto de 1%, né, a queda total da renda por habitante foi maior do que a queda do PIB, né, como um todo, então uma queda de 4,1%. Em 2019 houve um crescimento do PIB real de 1,1%, extremamente baixo sobre quaisquer parâmetros, mas como nós tivemos o crescimento da população de 0,8%, a renda por habitante ficou baixa em 0,3%. Só para vocês terem uma noção da grandeza, né? Um país cuja renda per capita cresce 1% ao ano, a sua renda per capita, o nível da renda per capita vai dobrar a cada 70 anos. Se eu pulo para um crescimento de 2% ao ano, a cada 35 anos. Se eu estou num ritmo chinês, num ritmo asiático, digamos 7, 8%, praticamente a cada década a renda per capita dobra. Então, o crescimento da renda per capita, quanto mais intenso, mais rapidamente os países fazem o catching up. Vão crescendo o nível da sua renda per capita, se aproximando da fronteira dos países com maior renda per capita. Aqui nós estamos vendo em reais, né, a valores constantes de 2019, o nível da renda per capita, da estabilização monetária, do plano real, até hoje. Então, nós tivemos um crescimento cumulativo de 41% entre o começo dos anos 2000 e meados de 2013 e 2014, uma queda, né, e agora temos um patamar de renda per capita de R$ 34.533 em 2019, 7% ao menos do pico, a menos do que o pico que nós tivemos em 2013. Aqui em tabela, para que vocês tenham o registro, o crescimento do PIB real, descontando-se o crescimento da estimativa populacional, sempre informações do IBGE, do Banco Central, temos lá o resultado do crescimento da renda per capita, que é a diferença de 1, crescimento do PIB real, menos 2, a população. Em 2019, o nosso PIB estava um pouco acima de 7 trilhões de dólares, 7 trilhões 257 bilhões, tínhamos uma população estimada de 210 milhões de habitantes, e um PIB per capita, portanto, que é a razão entre o PIB e a população, de cerca de R$ 34.500 por habitante naquele ano. Para as comparações internacionais, como nós vimos, temos que pegar o dólar corrente, o valor corrente moeda nacional, converter em dólares. Em muitos momentos isso é complicado, porque o dólar flutua muito. Também tivemos períodos históricos em que os países conviviam com múltiplas taxas de câmbio. Vamos imaginar preços de hoje, só para que vocês tenham uma noção. Tinha lá uma taxa oficial de câmbio, vamos imaginar que tivesse R$2 por dólar, só que o dólar no mercado era transacionado, se eu quisesse comprar numa corretora ou em alguma pessoa que me vendesse dólares, a R$10. Então eu vou converter a taxa oficial de 2 ou a taxa paralela de 10. Se eu converto a 2,
o nosso PIB em dólares tem uma grandeza muito maior, 5 vezes maior, do que se eu converter a 10. Então essas medidas são sempre muito complicadas em momentos de instabilidade monetária e financeira, de inflação alta, né, de variações muito abruptas de taxa de câmbio, e eu não vou conseguir entender o fenômeno real por trás. Porque se de um ano para o outro o valor do dólar médio sobe, dobra, né, o meu PIB em dólares cai pela metade, sem que necessariamente o fenômeno real, estar produzindo mais ou menos, tenha se alterado. Eu posso estar com uma produção equivalente ou até maior. Só que medida em dólares, houve uma queda. Por um lado, isso também reflete que o poder de compra do meu PIB para bens internacionais medidos em dólares diminui. Então tem lá essa utilidade, mas para comparações ao longo do tempo, nós temos que ter muito cuidado ao fazermos esse tipo de comparação. Temos que utilizar variáveis mais compatíveis. Por isso que comparações internacionais de grandeza, normalmente nós temos que trabalhar com paridade de poder de compra. Até para tentar responder perguntas como qual é a maior economia do mundo. Em dólares correntes, Estados Unidos. Em paridade de poder de compra é a China. Então, qual é o país que tem a maior capacidade de produzir bens e serviços hoje? A melhor medida de comparação, a preços médios internacionais, é a paridade de poder de compra. A resposta é a China. Em tamanho de mercado, dólares de mercado, que implica a possibilidade de acesso à compra de bens e serviços internacionais, é Estados Unidos. Então, ambas estão verdadeiras. A paridade de poder de compra é uma medida talvez melhor para essas comparações, mas não captura essa dimensão. Se os chineses querem comprar produtos lá fora, precisam de dólares, né? E aí o valor, tamanho de mercado é importante, os dólares correntes são importantes. Essa série histórica ilustra bem essa questão da diferença das flutuações da taxa de câmbio, porque a linha vermelha é o PIB em reais, a valores correntes, e a linha azul é em dólares, medido ao preço médio do dólar de cada ano. Vocês vão notar que momentos em que a nossa moeda está ganhando valor frente ao dólar, o nosso PIB em dólares cresce mais rápido. Em outros momentos em que a nossa moeda perde valor frente ao dólar, nós vamos ter o quê? O nosso PIB caindo em termos do dólar estadunidense, mesmo que em reais ele siga crescendo. Lembrando que esse crescimento aqui do PIB em reais está embutida a variação de preços, né? Está embutida a questão não é da ausência da correção para a inflação, não é uma série em valores constantes. Se nós fizéssemos a série em valores constantes, a linha vermelha seria mais baixa e essa diferença um pouco menor, mas ainda assim haveria uma diferença. A questão da moeda nacional mais forte ou mais fraca, ela tem implicações como essa, na forma de mensurar o nosso PIB ou outras grandezas em termos internacionais, e tem impacto sobre comércio internacional. Um real mais forte torna as importações mais baratas e as exportações menos rentáveis. Um real mais fraco e, portanto, um dólar mais caro torna-se mais difícil importar. Por outro lado, as exportações ficam mais rentáveis. Os ganhos financeiros também se alteram, né? Períodos em que o real ganha valor, quem aposta no Brasil em dólares acaba ganhando mais dólares, porque vamos imaginar que eu entro no Brasil e a cotação está 5 dólares para um real, e eu trago 100 dólares, eu vou converter em 500 reais, aí eu vou comprar ações, títulos de dívida. Se daqui a um ano o mesmo dólar custa 3 reais, quando eu for recomprar o dólar, eu vou comprar esse dólar mais barato. Então eu vou capitalizar aquele meu valor em reais e vou comprar os dólares que eu trouxe para voltar para casa mais baratos. Então um dólar que perde valor, um real que ganha valor, é importante para esse investidor internacional. Portanto, quando nós usamos o câmbio de mercado para fazer essas conversões e flutuações, nós temos que nos dar conta que as flutuações na taxa de câmbio do mercado podem fazer com que o PIB em dólares flutue muito mais do que o processo real, concreto, econômico subjacente. Por isso, usar preços médios internacionais em paridade de poder de compra pode ser uma solução. O Banco Mundial tem um programa para estabelecimento de comparações de preços internacionais e periodicamente atualiza a metodologia, atualiza os parâmetros
né, que depois anualmente são objeto das estimativas. Então, o que a PPC faz? A PPC mede o quanto uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais, especialmente o dólar estadunidense, considerando o fato de que bens e serviços têm diferentes preços em cada país, né? Então, o poder aquisitivo de um dólar muda em uma economia. Um dólar tem um poder de compra muito maior, digamos, nos países da África subsaariana do que na Suécia. Então, o que nós temos que considerar o poder de compra efetivo e converter isso a preços médios internacionais é o exercício que o Banco Mundial faz, e nós vamos ver o exemplo disso no nosso próximo bloco de aula. Antes de detalhar, né, aqui nós temos a estimativa mais recente do FMI, do PIB em 2019, em dólares correntes, primeira tabela, e em paridade de poder de compra. Então, em dólares correntes, a maior economia do mundo é a economia estadunidense, um pouco mais de 21 trilhões de dólares, é um quarto do PIB global. Em seguida vem a China, com 14 bilhões de dólares, e assim sucessivamente, Japão, Alemanha, Índia, Estados Unidos, França, Itália, Brasil e Canadá, as 10 maiores economias. Em paridade, as respectivas participações. Em paridade de poder de compra, a lista das 10 maiores economias se altera, entra, por exemplo, a Indonésia, sai, por exemplo, o Canadá, e o ranking também se altera um pouco. A China é a maior economia do mundo, a Índia é a terceira maior economia do mundo, a Rússia parece que também entra nessa lista agora com maior destaque, a Indonésia é maior do que a economia brasileira, né, em paridade de poder de compra, e as respectivas participações estão ali. Vamos ver depois um pouquinho melhor sobre a paridade de poder de compra no próximo bloco de aula.